A partir de agora, no Jornal da Manhã, com o Manuel Paiva. CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia. Bom dia, Breno, que bom você hoje no programa. Bom dia, Cazé. Bom dia, senhores ouvintes. É um prazer estar com vocês. A satisfação é nossa também, meu amigo. Você sempre trazendo assuntos pertinentes no que diz respeito à mobilidade urbana. E a gente que vive em Manaus precisa falar disso, né? Manuel, hoje vamos aqui com o assunto do transporte que continua pesando e muito no bolso de todo brasileiro. Inclusive, os gastos com transportes diários aí roubam até 1/5 da renda dos brasileiros, muito mais do que pagam outros moradores de grandes cidades ao redor do mundo. É isso, por que a gente sofre tanto para se locomover nos centros urbanos? Olha, Breno, você veja que nós somos penalizados duas vezes, né? Primeiro, pela qualidade do serviço, né? Pela diversidade que o serviço nos oferece, principalmente em cidades da região norte. E Manaus não foge isso, esse grupo de cidades que sofre muito, né? E Manaus hoje, na sua região metropolitana, uma metrópole, ela sofre muito mais, né? E, mais uma vez, nós ocupamos o terceiro lugar no país. E as três cidades que mais a população ela despende dinheiro da sua renda mensal para o transporte, para a mobilidade urbana, é Manaus, Boa Vista, Rio Branco, Acre, né? Manaus tem compromete hoje, Breno, em torno de 26,67%, né, da renda mensal do trabalhador, do usuário do transporte, para despender isso. E você veja, e isso nós pagamos duplamente, porque o nosso serviço se torna mais caro, porque a qualidade dele deixa muito a desejar, né? Esse é um dado que foi feito, é uma pesquisa que começou, Breno, no Brasil, desde 2012. Existe uma revista especializada em São Paulo, é a revista Mobilize, é um site Mobilize, que fala sobre mobilidade urbana, fala sobre todas as pesquisas, falam todas as atualidades, parâmetros, e ela nos compara com cidades do mundo todo, né? E especificamente no Brasil. Para se ter uma ideia, o menor índice que nós temos é a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, a sua população, ela efetivamente, Breno, ela compromete menos de que Rio Branco, Manaus, né? Ela compromete 7,45 o seu morador. Olha só, olha a diferença. Por que isso, né, Breno? Por que esses números são tão conflitantes, né? Uma cidade como São Paulo, a maior cidade da América Latina, a sua população ela despende mais. Primeiro, é a diversidade de modais, né? Em São Paulo, a diversidade de modais faz com que a população tenha mais disponibilidade para se deslocar. O segundo aspecto é a renda per capita, né? Se a gente comparar a renda per capita de São Paulo, que está em torno de R$ 3.542, com Manaus, que está a 1.012, né? Manaus está abaixo do salário mínimo, né? Então a renda média da população, ela, na realidade, é outro fator que faz com isso, né? E isso é um dado preocupante. Isso é um dado preocupante porque, levando-se em consideração o valor do salário mínimo que está em vigor, que é 1.412, né? Hoje é exatamente isso, né? E é um dado preocupante porque a média brasileira, o máximo que se chega, é quase 30% que o trabalhador, que o usuário do transporte coletivo ou do transporte urbano, seja qual for o modal, ele compromete quase 30%, né? Ou seja, esse, Breno, eu classificaria, né, assim, esse é um número
que faz nós refletirmos que essa questão da renda per capita, o tipo de moldais oferecido para a população, né? Isso significa um dado muito triste, né? E explica a fuga contínua de passageiros do transporte público para os outros modais de mobilidade, né? Eu participei, estava ouvindo a sua discussão com o Elcio Ribeiro, com o competente Elcio Ribeiro, sobre essa questão do Uber, sobre a questão dos aplicativos, né? O quanto os aplicativos nos últimos 10 anos, exatamente quando quase 10, 12 anos, eles começaram a vigorar no país, eles começaram a fazer que muitos dizem que foi uma concorrência com o transporte público convencional, com o taxista, né? Com aquele transporte individual de passageiros que era tradicional, né? E fez com que grande parte da população que era usuário do transporte público aderisse ao transporte individual através do aplicativo, né? Esse é um dado interessante, onde que isso ocorreu não só no Brasil, não só na América Latina, mas ocorreu em todo o mundo. Acontece é que quem sofre mais, Breno, são cidades onde a quantidade de modais oferecida à população ele é limitado, né? O caso de Manaus, o caso da maioria das cidades brasileiras. O caso de São Paulo, o caso de Nova York, o caso de Berlim, o caso de Bruxelas, de Amsterdã, enfim, de todas as cidades da Austrália, né? Lá existe uma diversidade muito grande de modais para que a população democraticamente possa escolher e possa se deslocar e possa saber que modos ela vai, o quanto ela pode pagar, o que ela quer pagar, né? Esse é um entendimento global e lógico que nós entendemos que esses números representam. Agora, Manuel, aproveitando que você falou a respeito da questão da Uber, né? Como é que isso pode impactar na mobilidade dentro da cidade? A gente sempre fala a respeito da utilização do transporte público coletivo, se nós tivéssemos mais qualidade, mas o transporte por aplicativo ele também veio para ficar, né? Tanto seja para transporte de passageiros, quanto também na questão das motos, no transporte de passageiros e também de cargas. Como é que a gente pode lidar dentro da cidade com essa dinâmica também? Da mesma maneira, Breno, que nós, como usuários, nós temos que ter a opção de como nós nos deslocamos, né? A questão é a democratização, a diversificação dos modais, que é oferecido à população. A pior condição, Breno, é aquela, é o autoritarismo para dizer você só pode andar desse tipo de transporte, né? Nós vivemos isso aqui. O transporte coletivo urbano, nós só temos um modal, né? O transporte coletivo é através do ônibus, né? Ou seja, o competidor direto com ele, sob trilho, subterrâneo, né? Sob barcos, nós não temos essa competitividade, que nós chamamos de competição qualitativa. Que essa competição qualitativa é as opções que nós oferecemos à população. Ora, o transporte individual através do Uber, através do 99, através do aplicativo, ele veio exatamente há 12 anos, 15 anos atrás, quando estava tendo uma saturação do nível de serviço que o serviço de táxi eram oferecidos nas cidades, né? As cidades não tinham essa opção da qualidade. A gente reclamava que o taxista queimava, não atendia o nosso chamado, enfim, apesar de ter segmentos do setor de táxi que profissionalizaram o seu atendimento, que eles melhoraram o seu atendimento, mas a população foi crescendo, e que, por exemplo, sabe, Breno, Manaus, ela, na lei orgânica, lá em 1990, ela limitou que teria um táxi para cada 500 habitantes, né? Ou seja, o tempo passou
agora que a prefeitura está pensando em melhorar e atualizar esse índice, ou seja, ficou pouco, ao longo do tempo, ficou pouco táxi, serviço de transporte individual para servir a população. Paralelamente a essa baixa de qualidade do serviço de táxi comum, o táxi do aeroporto, né? Todo mundo reclamava, olha, a tarifa do táxi do aeroporto ela é muito alta, ela é muito ditatorial, você só podia andar se você não tinha uma opção de pagar um preço mais competitivo, melhor para o usuário, quando você chegava de viagem, quando você ia para o aeroporto, porque existia um domínio exclusivo daquela frota de táxi dos aeroportos. O aplicativo veio para democratizar, ou seja, mais pessoas começaram a ter essa opção de uma maneira mais barata. Então, esse é um dos motivos, sabe, Breno, de que em qualquer sistema de transporte moderno, democrático e que possa oferecer diversidade para a população, sempre será bem-vindo qualquer tipo modal de deslocamento da população. E te digo mais, Breno, nós diremos que a bicicleta ela precisa ser dada a oportunidade, o pedestre precisa dar oportunidade de tendo calçadas para ele caminhar, o transporte, o que prioritariamente nós temos que optar, até por uma questão de recursos, questões operacionais, questão de atender a maioria, é o transporte de massa, é o transporte da maioria da população. Mas a diversidade, ela é sempre bem-vinda. Ninguém mata um sistema. Os sistemas se complementam, os sistemas se completam, os sistemas são importantes para a população. Então você veja que num dia de chuva, num dia de sol, num dia em que as pessoas, olha, eu quero ir me divertir, eu quero beber um pouco, eu deixo o carro em casa, eu vou de carona, eu vou de Uber, eu vou de táxi, ou seja, essa diversidade que tem que existir na cidade. E tem mais um ponto, sabe, Breno? A maioria dos municípios brasileiros, os municípios pequenos, no nosso estado e em todos os estados da Federação Brasileira, os municípios nunca tiveram um transporte coletivo adequado para a população. O pessoal passou da bicicleta ou andar a pé da bicicleta para o transporte de passageiros via motocicleta. Né? Eles passaram desse estágio. Né? Ou seja, hoje não tem gerenciamento dos táxis, não tem gerenciamento do transporte, não tem gerenciamento do trânsito, mas o mercado ofereceu isso à população. A necessidade ofereceu isso à população, porque as sedes municipais também, elas incharam, elas se urbanizaram, elas se tornaram núcleos residenciais. As pessoas saíram lá das beiras dos rios, dos fundos dos igarapés, dos centros, dos seringais e foram para as sedes municipais. Ou seja, elas começaram a habitar lá e elas sentiram necessidade de se deslocar. E lá também não encontraram um transporte coletivo, como hoje 99% dos municípios amazonenses não tem um sistema de transporte convencional, gerenciado pela prefeitura, organizado pela prefeitura, fiscalizado e planejado por ela. Então, você veja que são situações que cada vez mais requer do poder municipal uma tomada de posição e uma tomada de prioridade para que ele diga, olha, população, eu quero diversificar para você. Você vai de moto, vai de carro convencional, mas você pode ir de transporte coletivo também. Perfeito. Manuel Paiva, muito obrigado pela participação com a gente hoje. Uma ótima terça-feira. Um forte abraço, Beno. Abraço aos nossos amigos ouvintes e até para a semana. Até. Amigos, agora vamos para um rápido intervalo. Já já estamos de volta.